Avançando mais um pouco, agora a gente vai falar sobre o Conselho de Administração. O que a gente já sabe sobre o Conselho de Administração? Que ele está abaixo da Assembleia, mas quem preside a Assembleia é o presidente do Conselho de Administração, tá bom? Artigo 27. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa. O que é colegiada? Significa que são vários membros, ok? Não é uma pessoa, são vários membros. E deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários e de seus membros em alinhamento ao disposto à Lei 13.303. Então sempre tem que ficar atento que a Lei 13.303 é a referência. Artigo 28. O Conselho de Administração é composto de 8 membros. Esse é um artigo importante. Por quê? Porque pode te derrubar no dia da prova. Por que pode te derrubar se ele está deixando bem claro que são 8 membros? É porque quando você vai lá na Lei 13.303, você vai encontrar que esse número é flexível, entre 7 e 11. Então vamos lá dar uma olhada na lei? Lá no artigo 13 da Lei 13.303, ele diz o seguinte: a lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do Estatuto da Companhia. Em especial, constituição e funcionamento do Conselho de Administração, que é o que a gente está lendo lá, observado o número mínimo de 7 e o número máximo de 11 membros. Perfeito? Então, a lei, que cai no seu concurso 13.303 fala que o número mínimo do Conselho de Administração é 7, o número máximo é 11, só que a Embrapa optou por 8 membros, perfeito? Então não confundam isso. E aqui ele vai falar, quais são os requisitos. Requisitos específicos para o exercício de cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 diretores. Você viu que a Embrapa tem mais de 3 diretores, tá bom? Então aqui a gente tem 4 membros indicados pelo Ministério de Agricultura e Pecuária. A gente já falou sobre esse ministério? A gente já falou, por quê? Porque a gente falou que a Embrapa é vinculada a esse ministério. Então, a Embrapa não é subordinada a esse ministério, só que de 8 membros, o ministério indica 4 membros. E olha o que ele fala aqui, dentre os quais 2 deles devem ser membros independentes. 2 de 4 é 50%. E 2 de 8, quantos por cento? 25%. Por que eu estou chamando a atenção em relação a esse percentual? Porque a Lei 13.303 também estabelece um número mínimo de membros independentes. E o que é um membro independente? Então, novamente, a Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura. Ok. O Ministério da Agricultura coloca 4 membros dentro do Conselho de Administração, do total de 8. Então, se a gente for analisar numericamente, já são 4 votos da União. A União, através do Ministério, coloca 4. Se você for olhar ali, mais um membro indicado por outro ministro do Estado. E depois mais outro indicado pelo ministro da Fazenda e outro indicado pelo ministro do Estado de Ciência e Tecnologia. O que ele está falando em relação a isso? Em relação a 8 membros, 7 são indicados pelo governo e 1 pelos empregados. Então, numa decisão que, de repente, o representante dos empregados apresentar, ele já vai chegar de cara batendo com 7 votos contra. Mas por que eu falo de cara, Porque nós temos aqui 7 indicados pelo governo. Só que 2 deles devem ser independentes. O que significa independente? Significa que, apesar de ser indicado pelo governo, ele não é subordinado de alguma forma ao governo. Por exemplo, o ministro da Fazenda é subordinado ao presidente da República? É subordinado. Quando eu montei o esqueminha, eu tinha administração direta e vários ministérios. Todos esses ministérios são subordinados à administração pública, como um todo. E quem é o presidente, quem é o chefe da administração pública federal? O presidente da República. Então é subordinado ao presidente, é subordinado ao presidente, é subordinado ao presidente. 2 desses são subordinados ao presidente. 1 voto, 2 votos, 3 votos, 5 votos. 5, maioria de 8. Então, teoricamente, o governo já vai sempre ter a palavra final, tá bom? Só que, novamente, o que são membros independentes? Aqueles que, apesar de ser indicado pelo governo, ele vota
de maneira independente, ele não segue o que o presidente da República fala, tá bom? Ele pode até seguir, ele só não é obrigado a seguir, diferentemente dos ministros. Os ministros não podem discordar do presidente da República. Se eles discordarem, eles são demitidos ad nutum, não amanhecem no cargo. O que é ad nutum mesmo? A qualquer momento, tá bom? Serão demitidos a qualquer momento. Por quê? Porque uma função do ministro é referendar os atos do presidente da República. O que é referendar? Referendar é concordar com aquilo que já foi praticado, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, o que a lei fala a respeito dos membros independentes? Vamos lá dar uma olhada? A gente encontra aqui no artigo 22 da Lei 13.303, o Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% de membros independentes, ou por pelo menos um, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do artigo 141 da Lei 6.404. Então vamos para a parte tranquila aqui, ó. Falou no mínimo 25%. Quantos independentes nós temos no Conselho de Administração da Embrapa? 2 membros. 2 membros de 8 são quantos por cento? São 25%. Então obedeceu, né? Nós temos aí 1/4 do todo. Então nós temos aqui 25%. Então de 8 membros, nós temos aí 2 independentes da Embrapa, então, portanto, atendeu aqui a obrigação mínima de 25% de membros independentes dentro do Conselho de Administração. Certo? Então ficou tranquilo em relação a isso? Isso aqui é muito importante para a sua prova, porque naturalmente eles vão querer brincar com isso. Como eu falei, Embrapa optou por 8 membros, mas pode ir entre 7 e 11, mas a Embrapa optou por 8. E aqui ele colocou 2 membros independentes, respeitando a regra mínima de 25%, conforme a Lei 13.303. Ok? Parágrafo 5º. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. O que é gestão unificada de 2 anos? É que todos os membros do Conselho de Administração chegarão juntos e sairão juntos. Tá bom? É diferente, exemplo, do Banco Central. Os diretores são colocados em anos diferentes. Em um ano entra um, no outro ano entra outro. Então, para quê? Para que sempre mantenha, né, uma alternância de mudança de chefia da diretoria. Aqui não, é gestão unificada. Todo mundo entra junto, todo mundo sai junto. Tá bom? Gestão unificada de 2 anos, permitida reconduções de até 3, tá bom? No máximo. Avançando mais um pouco, agora a gente vai falar da diretoria executiva. Olha o que ele fala aqui, ó. A diretoria executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da Embrapa, em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Parágrafo 1º. A diretoria executiva é composta pelo presidente da empresa e por 4 diretores executivos. Então vamos lá dar uma olhada. A gente visualizou que, de acordo com a Lei 6.404, são no mínimo 3 diretorias. Aqui nós temos a presidência mais 4 diretorias. Perfeito? Ok, então vamos avançando aqui. Olha o que ele fala. Os membros da diretoria executiva devem residir no país e serão eleitos pelo Conselho de Administração. Por que ele coloca que devem residir no país? Porque a gente visualizou que a Embrapa pode também ter presença no exterior. Beleza? Olha o que diz o parágrafo 3º. Além dos requisitos definidos no artigo 16 deste estatuto, o presidente e o diretor executivo de pesquisa e inovação deverão possuir título de doutor em uma das áreas de conhecimento afetas à atuação da empresa, conforme o artigo 4º, parágrafo 1º. Ó, pesquisa e inovação. Então, novamente, ó, o presidente e o diretor executivo de pesquisa e inovação. Então, vamos lá dar uma olhada no organograma. O presidente tem que ter o título de doutor. O presidente de pesquisa, aqui é pesquisa e desenvolvimento, não é pesquisa e inovação. Aqui é diretoria de inovação, negócios e transferências de tecnologia. Então, considerando o organograma atual da Embrapa, nós temos que a presidência, a diretoria de pesquisa e desenvolvimento e a diretoria de inovação, negócios e transferência de tecnologia deve ter como diretor alguém que possui o título de doutor. Tá bom?
Parágrafo 4º. É condição para investidura em cargo da diretoria executiva a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração. Por que ele fala sobre metas e resultados? Porque a gente visualizou que a finalidade da diretoria executiva é ser um órgão executivo. Então, se é um órgão executivo, eu tenho que ter metas e resultados, tá bom? Inclusive, isso é colocado lá na Lei 13.303, quando fala a respeito da diretoria executiva, tá bom? Parágrafo 5º. O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva será unificado. O que significa isso? Todos entrarão juntos, todos sairão juntos. Exceto, é claro, né, aquela situação que eu já falei para vocês, a destituição ad nutum, tá bom? Será unificado de 2 anos, sendo permitida no máximo 3 reconduções consecutivas. Artigo 35. Os membros da diretoria executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo estabelecidas na legislação pertinente. Então, a gente já estudou sobre conflitos de interesse quando a gente estudou sobre código de ética, tá bom? Então, você não pode, tem uma expressão, você não pode adorar a 2 deuses. Você tem que ou focar na Embrapa ou focar na sua empresa. Você não pode ter uma empresa e também, né, querer aí fazer com que a sua empresa venda serviços para a Embrapa, você sendo o diretor, tá bom? Olha o que ele fala aqui, ó. Após o exercício da gestão, o ex-membro da diretoria executiva que estiver em situação de impedimento poderá receber remuneração compensatória equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupava, observados os parágrafos 3º e 2º deste artigo. O que significa isso? Isso significa que ele está em quarentena. Então é bom você anotar isso aí, quarentena. O que é quarentena? Quarentena é quando ele não pode trabalhar em outro lugar por ter sido diretor executivo. Então ele não pode trabalhar porque ele teve acesso a informações sensíveis. Se ele for trabalhar diretamente no setor privado logo após deixar esse cargo, ele vai poder utilizar as informações da Embrapa em favor da empresa dele e, naturalmente, trazer prejuízo para todos. Tá bom? Então, parágrafo 2º. Não terá direito à remuneração compensatória, que é da quarentena, o ex-membro da diretoria executiva que retornar antes do término do impedimento ao desempenho da função que ocupava na administração pública ou privada. Então, ele vai ficar afastado e vai receber essa remuneração enquanto ficar afastado. A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Então, é essa comissão que vai analisar se ele pode ou não retornar, se ele está ou não impedido de exercer essas funções.